Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, quero convidar você a continuar conosco até o final deste conteúdo, porque este bate-papo está incrível. Nós vamos falar sobre dois temas que são atuais: comunicação não violenta e feedback. Tenho certeza que este assunto irá ajudar na sua carreira e também na sua vida pessoal. Você sabe que existem estatísticas que mostram que 70%, 80% dos profissionais deixam o seu local de trabalho por questões de relacionamento com seus superiores, seus pares, seus subordinados. E nós vamos aqui falar sobre a importância da comunicação e quando ela é feita de maneira adequada, ela pode realmente engajar as pessoas. O feedback assertivo, ele pode mudar a vida de um profissional e contribuir também para um ambiente mais saudável. Para este bate-papo, nós convidamos a profissional Business Partner da SKF Brasil, a Maria Fernanda Verrone Federico. Tenho certeza que as suas experiências, o seu conhecimento fará grande diferença no seu dia a dia. E eu quero já dar boas-vindas à nossa convidada de hoje. Olá, Maria Fernanda, é um prazer falar com você. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes irão aprender muito com o seu conhecimento e com a sua experiência. Bem-vinda. Eu que agradeço, Zucoloto, pela oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui com você hoje, fazendo esse bate-papo, e quero agradecer a SKF também pela oportunidade. Que legal, nós também estamos felizes porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos profissionais a ressignificar o que significa comunicação, e hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta e também essa ferramenta poderosa que eu já há mais de 15 anos também ministro treinamento dentro das empresas. Eu gostaria de saber de você, e eu tenho certeza também que é uma curiosidade quem nos ouve, o que é essa tão falada comunicação não violenta? É um tema bem complexo, né, Zucoloto? A comunicação não violenta, mais conhecida como a CNV, é a linguagem compassiva. É a linguagem que vem do fundo do nosso coração. Entregar-se de forma genuína e verdadeira em nossas relações, seja ela família, amigos, trabalho, qualquer tipo de relacionamento que a gente venha a ter. É um fluxo verdadeiro entre eu e o outro. Dentro da CNV, ela não existe competição, ela existe uma forma compassiva e empática de fluir. A CNV nos dá consciência daquilo que estamos realmente percebendo e sentindo e desejando. Então a gente começa a expressar com mais clareza e honestidade, mas lembrando que se expressar com clareza e honestidade, primeiro atendendo às nossas necessidades. Primeiro eu entendo aquilo que realmente eu quero, aquilo que realmente é uma necessidade para mim, e aí eu me coloco de uma forma honesta para o outro. Então, a gente sabe que a comunicação não violenta, a CNV, ela não tem nada de novo, né, Zucoloto? Ela só vem para nos lembrar que nós somos humanos e a forma como a gente deve realmente nos relacionar uns com os outros. Hoje em dia, a gente está super acelerado, o nosso dia a dia mudou tanto de um ano para cá a nossa vida, a nossa rotina, então a gente se digitalizou de uma forma muito rápida, essa aceleração e aceleração das informações também, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz um mundo de paz para esse mundo de tensão. Interessante você ter trazido alguns pontos aqui que são realmente atuais. Você falou de empatia, você falou de compaixão, você falou de se colocar realmente no lugar do outro e também o autoconhecimento. Fernanda, como é que essa comunicação não violenta, ela contribui no dia a dia das organizações? Eu imagino que tenha muitos benefícios, porque uma das coisas que eu mais ouço dentro das salas de aula e também agora de modo online é justamente essa forma até um pouco agressiva. Já que nós estamos falando de uma comunicação não violenta, como é que ela pode ajudar, hein? A gente foi criado numa cultura onde o julgamento e a crítica ela se sobressai. Então, a gente tem muito mais repertório para criticar, para avaliar, do que falar dos nossos próprios sentimentos, né? O Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo fundador da comunicação não violenta, ele trouxe pra gente 4 passos. Mas você fala assim pra mim, mais 4 passos, eu vou ler lá, vou fazer, e aí meu desejo vai ser atendido, meu pedido ele vai ser atendido pelo outro. Ok, mas eu acredito que isso tem que ser de uma forma natural. A gente tem que encontrar a nossa naturalidade, a nossa essência de se comunicar.
Porque aquilo que é muito forçado, a pessoa também vai entender que aquilo é mascarado, é maquiado. Como que eu posso criar esse vínculo de confiança, de aproximação, criar essa ponte com a pessoa e fazer com que as negociações sejam mais fluídas, sejam mais amenas, que a comunicação ela seja uma ponte entre as duas pessoas, não uma ponte de competição, tipo, quem vai ganhar, quem vai falar a palavra mais bonita ali para poder ganhar o jogo. Não, a comunicação não violenta ela não tem esse sentido. O Marshall ele traz pra gente 4 passos, né? A primeira, Zucoloto, é a observação. Como eu falei para você, a gente é criado para julgamento, para avaliações e críticas. Então, ou seja, quando eu observo alguma situação, eu já interpreto automaticamente diante do meu juízo de valor, ou seja, o que é importante para mim dentro dos meus valores. Se você já entra dentro de uma negociação, entra dentro de um relacionamento já com esse senso de crítica e julgamento, aí você está criando uma barreira com relação ao outro. A ameaça ali, ela se torna muito maior. Então, o ideal é a gente fazer o quê, Zucoloto? A gente observar a situação realmente de fato. Ou seja, o que está acontecendo de fato? Está acontecendo X coisa. Treinar a nossa mente para a gente tirar o julgamento de lado e começar a observar os fatos como realmente são. O segundo passo é o sentimento, que, ao meu ver, é o mais difícil dentro da comunicação não violenta. É muito mais fácil a gente ter o repertório para avaliação do que para distinguir os nossos sentimentos. A gente não quer se sentir vulnerável com relação ao outro. O ponto crítico aí, ao meu ver, né, e de todas as relações, é você realmente pontuar o seu sentimento, aquilo que realmente te incomoda para outra pessoa. Essa vulnerabilidade, ela tem que existir dentro da comunicação não violenta, porque os sentimentos, o Zucoloto, é a linguagem universal, é o que une as pessoas. E aí, terceiro é a necessidade. Como que eu vou colocar a minha necessidade me responsabilizando pelo meu sentimento para o outro? Como que eu vou colocar isso para que o outro também tenha empatia pela necessidade que eu tenho? E o quarto é o pedido. São ações concretas aí que a gente pede para o outro para enriquecer a nossa vida. A gente pede de uma forma muito errada para as pessoas, a gente impõe para o outro, né? Em vez de a gente fazer um pedido, você poderia chegar em casa um pouco mais cedo. Mas por que você quer que eu chegue em casa mais cedo, né? Você quer que eu chegue em casa... você poderia chegar em casa mais cedo para nós ficarmos juntos, todos com a família. Então, assim, a gente acha que o outro tem bola de cristal para interpretar aquilo que a gente quer. E aí é um erro muito grande das pessoas hoje em dia, né, Zucoloto? Então, a gente não tem bola de cristal, a gente vai interpretar com o meu juízo de valor, aquela comunicação que a pessoa está me passando. E aí que gera toda a desconexão entre as pessoas e cria-se muros. Então, esses 4 passos aí do Marshall são passos que a pessoa tem que entender e buscar o autoconhecimento dela para poder entender também as necessidades, os sentimentos e conseguir discriminar isso e se mostrar vulnerável para o outro. Eu acho que essa é a chave para as duas pessoas ali no relacionamento. Sensacional, o teu pensamento foi tão claro que agora os líderes que estão nos ouvindo, os liderados, já estão aqui com certeza fazendo um ajuste no comportamento, verificar, poxa, onde é que eu estou errando na minha comunicação, né? Será que eu estou em alguma fase falhando um pouco? O que eu preciso melhorar? E eu quero, inclusive, Maria Fernanda, motivar os ouvintes a clicar lá no podcast Ambiente de Trabalho Psicologicamente Seguro, que nós gravamos aqui há um tempo atrás com Paulo Herrera, para que eles possam revisar, ressignificar essas relações, porque eu tenho certeza que a comunicação não violenta, ela gera, sim, também no ambiente de trabalho um local seguro. Muito bem. Zucoloto, você tem toda a razão quando você diz do ambiente psicologicamente seguro. Pessoal, escutem o podcast do Paulo Herrera, é um podcast sensacional. E ali ele fala como construir de uma forma assertiva, obviamente, a comunicação, e para que isso aconteça eu tenho que ter um ambiente psicologicamente seguro, senão eu não consigo me colocar vulnerável, Zucoloto. Se o meu líder, ele me proporciona um ambiente na qual eu posso errar, se ele me permite isso me dando confiança para eu poder me desenvolver e me direcionando de uma forma assertiva, eu vou me colocar vulnerável diante das situações. Eu acredito que isso é extremamente importante, onde o líder precisa ter a questão da escuta ativa. A comunicação não violenta, ela gera todo esse contexto, né? Então, nós estarmos realmente ali para o outro, entendendo a necessidade do outro e direcionando para que ele se fortaleça diante das adversidades. Se a gente quiser realmente resolver conflitos, Zucoloto, precisamos nos permitir ser vulneráveis. Maria Fernanda, a SKF tem um modelo de gestão para este tema, feedback? Então, Zucoloto, a SKF, nós temos o programa de feedback positivo.
uma plataforma na web onde o colaborador é reconhecido de acordo com os valores da organização, né? Então, os valores da SKF são ética, trabalho em equipe, segurança, abertura e autoridade. Quando você reconhece um colaborador, você faz com que ele se sinta mais engajado, né? O comportamento e as atitudes dessa pessoa estão alinhadas com a cultura da organização. E aí a pessoa ela se sente com aquele sentimento de pertencimento. Então, isso também favorece para um ambiente psicologicamente seguro, como você comentou, onde o desenvolvimento dele está sendo acompanhado, está sendo visto pela organização. Isso também diminui a ansiedade e a insegurança do colaborador. Incentiva também, Zucoloto, um ambiente colaborativo, ou seja, no sentido de ajudar a potencialização do desempenho do colega, né? Não só o meu, mas se eu estou reconhecendo a pessoa que está do meu lado, eu estou incentivando para que ela sempre venha ter esse comportamento, venha sempre se sentir engajada e com sentimento de pertencer. Então, eu crio um elo, um envolvimento emocional e de parceria com o colaborador. O colaborador também se sente valorizado nesse sentido e trabalha com muito mais motivação. O programa Feedback Positivo ele vem com esse objetivo dentro da SKF. Maria Fernanda, muitos líderes têm dificuldade em receber uma crítica negativa. Na sua experiência, como lidar com isso, hein? Isso daí é complicado, né? Acho que todo mundo, ninguém gosta de ouvir crítica, né, Zucoloto? A gente fica bem resistente com relação a isso quando alguém vem julgando ou vem criticando, né? Aquilo que você fez, um trabalho, um projeto. Tanto o líder quanto o liderado, para que venha se fortalecer diante dessas colocações, que às vezes não serão colocações tão assertivas assim, porque a gente tem a metodologia da comunicação não violenta, mas nem sempre a gente consegue colocar realmente em prática aquilo, né? De acordo com a pressão, de acordo com a velocidade do dia. Então, assim, aposte no seu autoconhecimento, tanto líder quanto liderado. Entenda suas fortalezas, entende aquilo que realmente te limita dentro de um ambiente organizacional. Se fortaleça diante disso. Então, ou seja, quando você se fortalece e entende as suas limitações e entende as suas potencializações, você fica inteiro ali, você recebe de uma forma madura e assertiva. Por mais que, de repente, aquilo não seja sido colocado da melhor forma, não tenha seguido os 4 passos aí. O líder, ele é uma pessoa que ele é uma vitrine. Então, quando você fala de uma crítica, de uma comunicação não violenta, o líder também tem que apostar muito mais no autoconhecimento dele, porque isso vai refletir no liderado, vai refletir na ansiedade, vai refletir na insegurança daquela pessoa que está à frente dele. Ou seja, um líder que se coloca de uma forma impositiva, que dá ordem, isso vai gerar resistência nas pessoas, isso desconecta as pessoas não vão dar credibilidade a ele. Então, o pedido desse líder, ele não vai ser atendido, não vai ter uma empatia ali, não vai ter um elo de confiança entre o líder e o liderado. A pessoa ela vai trabalhar com medo. Receber críticas não é legal, ninguém gosta, acaba sendo invasivo, só que aposte no seu autoconhecimento. Então, eu acredito que essa é a chave. Se o líder não proporciona isso para o seu liderado, como que ele quer um alto desempenho dessa pessoa? E vai se tornar uma pessoa impositiva nas relações dentro da própria SKF, com clientes, etc. Então, aposte no seu autoconhecimento que fortalece muito. É tão forte isso que você trouxe, né, e uma realidade, que no podcast que eu gravei com o Matias Gremlin, quero até motivar também os ouvintes a ouvir, o tema é aprender a aprender, ele mesmo relatou que ele solicita feedback para os seus subordinados para aprender a liderar melhor. Eu acredito que essa atitude ela é louvável, muito interessante esse exercício, porém requer bastante maturidade do líder para que ele possa ver isso como um benefício para a sua área, para a sua relação profissional e não tome isso como algo pessoal ou depois se torne uma perseguição. Maria Fernanda, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Claro que eu gostaria de ouvi-la muito mais, mas eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, como que um líder que ainda não tem uma comunicação não violenta e, por consequência disso, um feedback ruim, como que ele pode reverter este quadro para que realmente possa sair, então, de um ouvir podcast, praticar isso que você trouxe para nós? Bem complexo, Zucoloto, essa sua pergunta, né? Porque não existe receita de bolo. Para cada pessoa é um desenvolvimento diferente. Mas falando de líder, a pessoa ela tem que apostar no autoconhecimento dela. Eu não vejo outra saída. Inteligência emocional é a base de tudo, é você entender como funciona dentro do seu cognitivo mesmo, todo o seu pensamento, toda a sua emoção e tudo que gera o seu comportamento. O líder, ele precisa ter muito claro dentro dele esse equilíbrio, para que ele se sinta uma pessoa fortalecida diante das adversidades e que consiga ajudar o liderado dele. Aposte no seu autoconhecimento, vá fazer uma terapia ou um processo de coaching,
coaching, né, para entender os seus gatilhos, aonde te limita, aonde precisa melhorar, quais situações eu preciso ser um pouco mais duro para ter, de repente, um resultado diferente, porque o líder, ele é vitrine. Quanto mais ele se entender como pessoa, tiver o amor próprio, de olhar para si e saber que ele é um ser humano, que também ele é vulnerável, que ele não é o super-homem, eu acredito que isso facilita muito o processo. E aí isso facilita o processo também de comunicação e de relacionamento com as pessoas. Cria-se um elo de confiança e um ambiente seguro 100% inquebrável. Bom, quero agradecer muito esse nosso bate-papo. Ele, com certeza, requer muito mais tempo. Acredito que a gente vai precisar voltar sobre esse assunto em algum outro momento, porque ele é relevante. Eu falo sobre isso há mais de 15 anos e ele cada vez mais está se tornando uma realidade, uma necessidade e fundamental para as organizações. Maria Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência, o seu conhecimento, e deixa aqui um espaço também para você deixar sua última palavra, sua última frase aí para os nossos ouvintes. Zucoloto, eu que agradeço pela disponibilidade, pela atenção, pelo ambiente psicologicamente seguro que você criou aí, porque no início eu fiquei um pouco ansiosa, né? E aí depois a gente começa a ficar um pouco mais solta aí na gravação. Esse tema, como você falou, é um tema bem complexo. A mensagem que eu tenho para passar é assim: se expresse com honestidade, para que a pessoa venha receber com empatia. Quanto mais claro eu me expresso, mais o outro recebe com empatia a minha comunicação, aquilo que eu estou pedindo a ela. Então, não é difícil. Mas o nosso dia a dia acaba sendo difícil pela nossa aceleração. Mas assim, é começar a olhar para si próprio, as suas necessidades, aquilo que te limita, aquilo que te faz bem, e aí buscar esse equilíbrio, porque assim, a comunicação não violenta não é algo que é novo, é algo que se é falado já há muito tempo. Então esse é o recado que eu tenho, e conta comigo para gravar o próximo podcast, que eu vou estar zero balas, o Coloto. Maria Fernanda, muito obrigado pela tua participação. Foi incrível esse bate-papo. Que você continue tendo sucesso em sua carreira. Um grande abraço e muito obrigado. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais para que outros também possam ter o mesmo conhecimento que você adquiriu neste nosso episódio. Não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Espero revê-los em outro episódio. Um grande abraço e até lá!